Então, na última aula, antes de entrar na teoria, eu mostrei um vídeo semelhante. Esse aqui, na verdade. Que eu mostrei o cara produzindo um termômetro caseiro aqui. Bem, gente, é lógico que tem hora que eu faço uns roteiros, me perguntar do roteiro, né? Que eu não fico colocando muito detalhe, assim, especificando, é para fazer assim, tá? Por quê? Porque, primeiro, porque vocês são muito criativos e geralmente quando a gente propõe alguma coisa, cada um faz de um jeito, tem hora que faz melhor do que está no roteiro. Por inúmeras vezes foi assim. Então, eu particularmente, com um vidro assim, eu nunca consegui fazer, tá? Eu não sei porque esses vidros geralmente são grossos. Agora eu comprei um negócio uma vez que prometia medir, acho que umidade na China, que ele veio num vidro fino. Aí realmente você nem precisava encostar nele direito, só de você colocar no ambiente, o ambiente mudar a temperatura, o líquido movimentava, né? Movimentava até demais, acho que, né? Agora esses aqui geralmente eles são mais grossos, então eu consegui fazer isso aqui com uma refrigerante, com água mineral e com essas pitulazinhas de refrigerante, tá? Mas pode ser que você vai conseguir fazer com alguma coisa de vidro, né? Talvez o mesmo vidro que você usou lá no seu eletroscópio, beleza? Então vou deixar por conta de vocês, tá certo? Então foi isso que eu mostrei na última aula, ele construindo o termômetro aqui. Outra coisa que eu vou sugerir, tá? Que talvez só de você fazer o que ele está fazendo aqui, ó, que é aquecer a mão, né? Aquecer a mão, aquecer a mão para conseguir encostar ali para ver se transfere energia para o líquido, para ver se o líquido movimenta, tá? Talvez você tenha que fazer o seguinte: não precisa chegar a ferver, mas se aquecer um pouco a água, um pouco, uma quantidade de água, colocar na vasilha e colocar ele dentro dessa vasilha, que o pessoal fala que é banho-maria, né? Que aí você vai conseguir transferir, obviamente, que mais energia lá. E aí você vai ver isso aqui acontecer, tá certo? Porque a diamantina geralmente, né, ela é mais fria, né? Nossa temperatura aqui não é um Curvelo, um Montes Claros da vida, um Valadares. Então aqui a temperatura não é muito alta. Aqui quando tá 30 graus a gente tá achando que o mundo tá acabando. Então, talvez a gente não, mesmo você com 36 graus e meio, você não consiga transferir tanta energia assim pro líquido, tá? Depende muito da quantidade de líquido que você colocou lá dentro, entendeu? Então é bom botar bastante, como ele fez aqui. Ele colocou até bastante, olha só. O líquido tá vindo até aqui em cima praticamente, tá? Então, se você colocar ele na água morna, você, né, ou uma água um pouco mais que morna, você vai conseguir sim esse resultado aqui, tá? Só que isso aqui é para demonstração, né, gente? Para demonstração. Não dá para medir temperatura, tá? É, com um negocinho desse aqui, né? Como eu disse, né? Quando ele colocar isso aqui para deslocar, eu vou marcar esse ponto. Ó, quando isso aqui parar de subir, eu poderia marcar esse ponto aqui e falar assim, ó, toda vez que o líquido chegar aqui nesse ponto, é porque o cara não está com febre, né? É porque a temperatura que está medindo é 36,5. Eu poderia falar isso. Eu estou construindo um termômetro, né? Mas de acordo com a temperatura humana, né? Então, a essa determinada altura, eu marco aqui, falo, isso aqui, gente, é 36,5. Aí a gente precisaria de mais um ponto, é isso que eu vou mostrar para vocês, para a gente conseguir um termômetro um pouco mais preciso, tá? Beleza. Então, não dá para falar de termômetro também sem conhecer alguns conceitos de temperatura, por exemplo, tá? Então, eu tenho que separar o conceito de temperatura, tá, e calor, tá certo? O que eu tenho que fazer. Então, tem um medidor de temperatura aqui, um termômetrozinho, tem até um medidor de pressão, tá? E tem partículas aqui que eu vou colocar partículas. Posso colocar partículas mais pesadas e partículas mais leves. Exemplo, eu poderia colocar só oxigênio, que seria mais pesado, ou poderia colocar só hidrogênio, né? Ou botar só água, né? Então, vou selecionar aqui partículas pesadas. Fiz isso aleatoriamente, tá? Então tá aí.
uma certa quantidade de partículas aqui dentro. Então, essa movimentação que vocês estão vendo aqui, ó, ela está batendo no termômetro. Ó. As moléculas estão batendo aqui no termômetro, estão movimentando aqui. Então, essa movimentação que vocês estão visualizando aqui, ó, ela é o que nós chamamos de temperatura. Então, o que é temperatura? Eu estou falando, falando, falando e não estou mostrando, hein? O cara é uma anta mesmo, hein? Então, deixa eu passar para cá. Vai ficar um errozinho aí, né? Qualquer coisa eu edito. Então, o que eu mostrei antes disso aqui, tá? Rapidamente, foi só a construção do termômetro que eu havia mostrado em aulas anteriores, tá certo? Que foi a construção do termômetro aí, né? Falei que você poderia, né, entrar em equilíbrio térmico aqui com o recipiente, o termômetro caseiro dele, e isso aqui vai dilatar, né? E à medida que isso aqui dilatar, eu vou marcar o ponto aqui. Eu poderia marcar um ponto e falar assim, ó, esse ponto corresponde à temperatura humana aqui, a temperatura corporal, que é 36,5. Então eu mostrei isso aqui na última aula. Só que não dá para ter essa imprecisão do jeito que está aqui. Eu tenho que fazer um termômetrozinho melhor, né? E aí nós temos três escalas para estudar, ok? Três oficiais, vamos dizer assim. Que é a escala Celsius, que é essa que a gente está acostumado no dia a dia, tá? A escala Fahrenheit, que é uma escala alemã, ok? E temos também uma escala Kelvin. Eu vou explicar o motivo de mais ou menos como funciona cada uma, tá? E, e vou estudar depois um termômetro qualquer, que é o que vocês vão fazer em casa, tá? Mas antes eu tenho que conceituar algumas coisas. Primeira coisa, eu tenho que separar o conceito de por que eu falo calor em vez de energia e vice-versa. Em algumas situações eu falo calor, outras eu falo energia. E o que, que significa temperatura do ponto de vista teórico aqui, beleza? Bem, vamos lá. Então, aqui eu tenho algumas variáveis, eu coloquei partículas pesadas aqui e esse negócio está movimentando. Já deu tempo de entrar em equilíbrio térmico, né, com o termômetro, ou seja, já deu tempo do termômetro registrar qual temperatura eu tenho dentro desse recipiente. Tá, o que, que ele está medindo de fato? À medida que essas moléculas vão colidindo aqui, ó, essa vibração, essa movimentação aqui, ó, corresponde a uma temperatura, tá? Corresponde a uma temperatura. Tranquilos? Então essa energia, essa movimentação corresponde a uma temperatura. Beleza. Eu tenho algumas coisas que eu posso fazer para mudar a temperatura e eu vou fazer, tá, gente? Por enquanto eu vou só separar o que é temperatura do que é calor. Se eu aquecer isso aqui, ó, o que, que significa? Essa transferência de energia eu chamo de calor. Então o fato de eu ter uma fonte de energia aqui, ó, essa transferência de energia, esse aumento, olha só, aumentei consideravelmente aqui a temperatura, chegou em 975 Kelvin, que eu vou explicar depois, aumentou consideravelmente a agitação. Então, a consequência de fornecer calor foi aumentar a agitação térmica. O calor, eu chamo de calor para você saber que é uma energia em movimento. Se eu falar assim, eu posso falar que existe uma energia interna aqui dentro. Existe, é o tanto que está movimentando esses átomos. Existe uma energia aqui dentro. Existe uma fonte de energia aqui fora. E o que pula da fonte para o recipiente eu chamo de calor. Mas é só para você saber que é uma energia em movimento, só isso. Calor é energia. Então você percebe que se eu retirar calor, tá colocando meu gelinho aí, retirar calor, olha como é que a temperatura diminui, tá? E depois eu vou discutir outras questões como pressão e tudo mais, tá? Vocês têm prova hoje de química É? e vocês estão Sim. estudando de química teoria cinética, né? Isso Então vocês mesmo. têm uma visão disso aqui, tá? Mais para química, né? Mas vocês têm uma visão sobre isso aqui. Então eu estou mexendo, na verdade, eu estou introduzindo, de certa forma, a teoria cinética. Lógico que eu vou puxar para a minha área, né? Para a física. Mas essa energia que eu estou tirando aqui, esse gelo que eu coloquei aqui, ó, ele vai diminuindo a movimentação dos elétrons, com, das partículas aqui, e consequentemente a minha temperatura vai caindo. Já caiu para 348, tá? Então eu posso adicionar energia ao sistema
e a consequência disso é a temperatura aumentar, ou eu posso retirar a energia do sistema e a consequência da temperatura disso aí, ó, dessa retirada de energia, é uma queda na temperatura, certo? Então, temperatura é esse grau, é conseguir medir conseguir medir essa movimentação assim, aqui, essa agitação, ok? Calor é energia em movimento, certo? Então, se eu for estudar energia aqui, ó, colocar umas partículas aqui, não, colocar umas partículas aqui, ó, aí eu vou aumentando a pressão, eu vou discutir isso depois, a temperatura é praticamente ambiente, eu vou discutir essa escala depois, né? Mas aqui, aí ó, teoria cinética, ele vai mostrar o que, que acontece com a energia, né? O que está acontecendo com a energia lá dentro, tá certo? Essa análise está mais sofisticada, né? Deixa eu voltar aqui. Tranquilos? Outra coisa que eu poderia fazer, e eu quero muita atenção de vocês, é o seguinte: tem como, tem que ter os conceitos bem separados na mente, tá? Tem como eu mudar, gente? Perguntinha para vocês aí. Tem como eu mudar a velocidade dessas moléculas sem mudar a temperatura, por exemplo? Por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Tá? Foi mal aí que eu perdi a câmera. Por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu quero separar. Eu sei que todo mundo sabe o que é velocidade. Velocidade de um carro, de uma pessoa, né? Agora de uma molécula. Está aprendendo o que é temperatura, tem uma noção, lógico, do cotidiano do que é uma temperatura. E sabe o que é energia. Sabe o que é energia cinética, né? E sabe o que é energia de uma forma geral. Então eu pergunto, tem como mudar a velocidade dessas moléculas sem alterar a temperatura? Perguntinha aí. Tem, galera? Vou mudar a pergunta. Como que eu faço para aumentar a velocidade dessas moléculas? E o chute? Vamos lá? Como que eu faço para aumentar a energia delas? A velocidade delas, né? Eu nem consigo falar sem velocidade, sem falar de energia, né? Se eu fornecer calor, ou seja, fornecer energia, eu vou aumentar a vibração e não tem como mudar a vibração sem aumentar a velocidade delas, né? Até chegar nos meus 500 e poucos lá, ó, 500 e poucos Kelvin, ou se falarmos em graus Celsius, 131, quem tem uma noção melhor, né? Em Kelvin fica um pouco sem referência, 405, nossa, isso é muito pouco, né? Agora mesmo estava 300, quer ver? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Agora mesmo estava 300. Difícil, né? Agora mesmo estava 300. Quase. E isso em graus Celsius é o quê? 26 graus Celsius. Praticamente a temperatura que está agora em Diamantina, né? Então, se eu aumentar aqui agora a temperatura, não dá até isso tudo não, deve estar uns 24. Então, se eu aumentar a temperatura aqui, ó, em graus Celsius, vamos colocar uns 200 graus, que não é tanto assim, né? Ó, até passei. 200 e alguma coisa. Beleza. 220 graus Celsius. Então, eu tenho um certo grau de vibração aqui, uma certa temperatura aqui, né, uma vibração, uma velocidade. Eu tenho energia cinética demais, tá certo? Tem como aumentar, lógico, é só transferir mais calor. Quando esse calor chegar lá, ele vai ficar representado pela velocidade das moléculas, né? Eu aumento a velocidade. Observe que eu não tenho uns conceito de energia mesmo. Vocês podem reparar que eu sempre tenho uma energia relacionada a alguma coisa. Por exemplo, energia cinética, que vocês estão vendo lá na química, teoria cinética. É uma energia relacionada à velocidade do que você estiver analisando, aqui no caso, partículas. Energia térmica é uma energia relacionada à temperatura. Energia química, o que você come, né, vai ser usado para energia química, certo? Energia elétrica, energia luminosa. Então sempre tem energia associada a alguma coisa, tá? Então eu tenho que mudar a temperatura ou a velocidade e é difícil, não dá para aumentar um e o outro não.
termos de gases, né? Olha lá, 620 graus Celsius. Então, eu aumento a velocidade, aumento a consequentemente, aumenta a temperatura, que você tem que ter os conceitos bem separados. E como eu aumento a temperatura, eu aumento a energia térmica. Como eu aumento a velocidade, eu aumento a energia cinética. Beleza? Então tá aí. Dá para conceituar. Agora eu tenho que conseguir medir essa temperatura, tá? E eu tenho outras formas de fazer a temperatura desse cara aumentar. Se eu reduzir aqui, ó, pela metade o espaço, a agitação térmica vai mudar, olha só. Mas aí você mexe na pressão Aí também, eu né, mexo na cara? pressão, vou mexendo em outras variáveis aqui, tá certo? Aí, ó. A temperatura ficou constante e eu mexi na pressão, tá? Então tem outras variáveis aí. Tranquilos? Agora eu tenho condição de vou aprender a calcular com precisão a temperatura, tá certo? E para fazer isso, eu tenho que apresentar para vocês aqui, tá, uma forma de fazer isso. Bem, então dilatação, acho que no livro de vocês o conteúdo veio todo junto, tá? Temperatura com dilatação, beleza? Vocês têm tanta coisa pela frente ainda que eles resumiram. Esse capítulo geralmente são dois capítulos, um para falar de temperatura e outro para falar de dilatação. E no caso de vocês, no capítulo 3 do volume 1, vocês têm os dois, tá? Então vamos lá. Conceito de temperatura, eu já falei que é o grau de agitação. Eu estou medindo o quanto essas moléculas estão movimentando. Mas vocês perceberam que tem uma relação com a velocidade, né? Não é só a vibração delas, né? Eu não estou falando que tem um conceito de temperatura relacionado à velocidade, mas é a vibração dessas moléculas aqui, né? Beleza. A lei zero da termodinâmica é quando eu falo o seguinte, quando eu busco equilíbrio, tá? Eu pego dois corpos com temperaturas diferentes, tá? Coloco todo mundo junto, né? Vocês vão fazer esse experimento depois pra gente. Coloco todo mundo junto, tá? E espero entrar em equilíbrio, né? Aí a temperatura de equilíbrio, obviamente, vai ser uma temperatura menor do que a B, que a B aqui no caso é a de maior temperatura, tá? Eu não vou falar mais quente, que esse negócio de temperatura é relativo, né? Com certeza deve ter alguém aí com blusa, outro com camiseta, um sentindo frio, outro sentindo calor. Isso é muito relativo. E o TA aqui é uma temperatura menor. Então o equilíbrio aqui vai ser uma temperatura entre as duas. Só para você ter uma ideia, se eu pegasse meio copo d'água aqui, né, a 100 graus Celsius, e meio copo a 0 graus Celsius, eu teria uma temperatura final aqui de 50 graus Celsius. Isso só acontece se eu tiver o mesmo material na mesma quantidade, tá certo? Aí eu posso fazer a média das temperaturas. Eu pego 100 graus Celsius aqui no de azul, zero no de vermelho, misturo os dois, mesmas quantidades, aí eu chego na temperatura final, que é a metade, né, que é a soma dividida por 2, né, que é a média, perdão, que é a velocidade média, que é a temperatura média aí, que é a temperatura de equilíbrio. Tranquilos? Isso aí que eu chamo de lei zero e eu vou explicar o porquê da lei chamar lei zero. Bem, sensação térmica. Tá? O pessoal gosta muito de cobrar isso, que é nem adora falar sobre sensação térmica. E ele dá um exemplo bem clássico aqui, mas é um exemplo que é fácil de, talvez esteja ao seu alcance aí, alguma peça de metal e alguma peça de plástico ou de madeira, né? Quando você põe a mão na peça de madeira ou de plástico, você tem uma sensação térmica. Quando você coloca na parte metálica, você tem uma sensação totalmente diferente, certo? Totalmente diferente. Primeiro, quando você põe a mão numa peça que é plástica, ou emborrachada, ou isopor, né, ou madeira, você não tem a mesma sensação, né, a mesma sensação de temperatura. A impressão que você tem é que esses materiais não estão tão frios quanto os metais. Por quê, gente? Boa pergunta, né? Por quê? Boa pergunta. E aí?
Alguém arrisca aí? Alguém arrisca? Não, com certeza sabe. Sem, para de estudar química e vão lá falar, vou falar de física. E aí? Gente, o que me dá sensação térmica, tá? É, se tá mais quente ou mais frio, né? É a perda de calor. Quanto mais calor eu perco para o ambiente, tá? Maior é a minha sensação térmica, tá? Aí o pessoal gosta muito de falar assim, ó, tem uma coisa que chama sensação térmica e outra coisa que chama temperatura de fato do lugar, né? Lembrando aí, esquecendo um pouco de pandemia, lembrando de banco, quando geralmente você entra no banco, tá calor, você entra no banco, a sensação que você tem com o ar condicionado ligado, né, lógico, que, nossa, que o lugar tá frio demais. Por quê? Porque rapidamente você perdeu muito calor pro ambiente, né? E a sensação do seu corpo é, opa, fica esperto que está muito frio aqui. Ou seja, você vai ter que produzir mais energia para aquecer o seu corpo e manter ele a 36,5. Quando você sai do banco, a sensação que você tem é que lá fora está muito abafado, está calor demais. Porque você estava perdendo calor, já estava até acostumado com o interior do banco. A taxa de calor, de energia que você estava perdendo, o seu organismo já estava conseguindo repor, quebrando o arroz e feijão lá, quebrando energia química, produzindo calor e mantendo a temperatura do seu corpo a 36,5. Aí ele já estava no ritmo, tá? Aí o que você fez? Saiu, foi para um lugar onde não precisa, né? Não há diferença de temperatura para você perder o mesma quantidade de calor que você estava perdendo antes. Aí você tem a sensação que está calor e seu corpo para de quebrar tanta energia, de produzir tanta energia, porque senão você vai sentir mais calor do que o normal. Então, uma coisa é a sensação que você tem e outra coisa é a temperatura real do ambiente, tá certo? E tem vários exemplos, vários, eu poderia dar vários exemplos aqui, tá ok? Por exemplo, você quer ter uma noção? É, no seu banho ali, se tiver calor, né? Se você estiver finalizando seu banho, você tomar uma ducha gelada, gelada, né? Quando você sair do banho, você vai transpirar demais. Por quê? Você deu um choque no corpo e colocou o corpo, opa, produz energia aí, porque a água está gelada, né? Aí ele começa a produzir energia, e as coisas não são exatas, né, instantâneas, né? Quando você sair do banho, desligar o chuveiro, não é, pum, parou, não. Seu organismo continua acelerado até ele percebendo que, opa, calma aí, não está precisando produzir tanta energia assim. Aí você vai diminuindo o ritmo, mas até isso acontecer, você já transpirou muito. Pode reparar quando, dependendo da forma, da temperatura, da água, do dia que você sai do banho, você fica transpirando demais. Então, o banho gelado ele serve para isso. Aí tem uns hábitos, né? O pessoal, algumas literaturas, né, relatam que o exército em regiões muito frias, né, país frio, né, não é bem o nosso, costuma fazer isso, tomar um banho gelado para estimular o organismo, que aí ele sai do banho e entra naquelas roupas quentes, né, bem isolantes, né. O erro nosso é esse. Mania de falar assim, essa blusa é quentinha, esse cobertor é quentinho. Aí eu te pergunto, essa blusa tem bateria? Ela produz energia? Você está falando que ela é quentinha? Esse cobertor que você está falando que você prefere porque ele é mais quente, ele produz energia? Você liga ele na tomada? Não, né? Então, na verdade, você entra numa roupa que isola, que te isola do meio externo. Se o meio externo está muito frio, ele vai conservar o calor que você está produzindo, né? Consumindo a sua energia química ali, ele vai utilizar essa energia para aquecer o seu corpo. Então você não vai perder essa energia usando a blusa ou o cobertor. Então o cara toma um banho gelado, entra na blusa quente, aí ele começa a liberar muito calor e a blusa vai reter o calor, certo? Então isso aí é uma forma de. Enfim, tem várias formas de você ser enganado. Sensação térmica, você pegar três recipientes, um com água morna, um com água fria e um com água um pouquinho quente, bem, se você botar a mão na água fria, né? Vamos pensar, você colocar a mão na água fria um pouquinho, e depois passar para água morna, qual que é a sensação térmica que você vai ter? Que a água está quente, você acabou de sair da água gelada e passar para uma água morna. Nossa, a água está quente.
Não tá, ela tá morna. Então depende do referencial. A sensação térmica ela te engana, né? Por isso que eu preciso de algo preciso, né? Então eu preciso de um termômetro graduado, bonitinho, com marcação, com referências, meço uma temperatura baixa, meço uma temperatura alta e faço a divisão ali, ó, para ter alguma coisa precisa, graduada, tá? E eu vou começar a fazer isso com a escala Celsius. Tranquilos? Com a escala Celsius. Beleza? Como que eu faço isso? Eu pego uma referência, ok? Uma referência aqui, ó. Eu vou comparar hoje só duas escalas aqui para mim não me exceder, tá? Ou vou falar das três e deixar para fazer conta na próxima aula, que ainda é hoje, né? Para não, que eu atrasei um pouquinho no início aí, tá? Para não emendar essa aula na próxima, tá, galera? Vou dar uns 10, 15 minutinhos para vocês aí. Então vou só falar de. São três escalas: Celsius, Fahrenheit e a Kelvin. Opa, a Kelvin, tá? Só para falar superficialmente sobre elas, deixa para fazer a conta depois. Eu preciso de uma medida precisa. Então, o que nós fizemos? Pegamos um termômetro que é um recipiente de vidro, como vocês viram lá no vídeo. Só que em vez de colocar água com corante, né, nós colocamos um líquido mais preciso, que no caso é o mercúrio, ok? Tudo bem, né, gente? Beleza, coloquei o mercúrio, então quando eu encostar no mercúrio, eu vou transferir energia para ele, quando ele encostar em alguma coisa. Aí eu ponho ele envolvido com gelo, para tentar diminuir a temperatura ao máximo, tá? E aquele ponto ali, eu vou chamar de zero, que é o ponto de fusão da água, tá? Caso por quê? Porque eu preciso de duas referências. Eu vou pegar o gelo que é comum, tem na minha casa, tá? E vou pegar a água fervendo que também tem na minha casa, né? Só que é 100 graus se for o quê? Temperatura ambiente. Perdão. Atmosfera nível do mar, né? 1 atm. Então eu preciso de duas referências. A primeira vai ser o gelo, ponto de fusão, e a segunda referência vai ser a água fervendo, a água em ebulição, que é 100 graus Celsius. Então eu vou pegar essas duas referências aqui, ó, tá? Aí eu vou ficar, olha que conveniente, gente. Eu vou ficar de 0 a 100 com 100 partes iguais. Então, quando o líquido, que é o mercúrio, estiver na metade, 50 graus. E assim por diante, né? 25%, 25 graus, 75%, 75 graus. É assim que eu vou construir. Carlos, lá no meu termômetro artificial, eu posso fazer isso? Pode, tá? Vai ser pouco preciso. Posso colocar isso aqui no gelo? Esperar descer o máximo possível? Pode. O difícil vai ser você enxergar a coluna aqui do líquido quando estiver no gelo. No caso, eu posso pegar uma outra referência, então. O difícil é você saber qual é a temperatura, né? O gelo a gente sabe que está zero. Mas se você tiver um termômetro aí para regular o seu, né? Você pode. Se tiver um termômetrozinho aí de farmácia, uma coisa para regular o seu termômetro, você pode calibrar, né? Que seria o correto. Você botaria ele numa água a 10 graus, provavelmente 20 graus, por exemplo, chegaria pelo menos até aqui, pelo menos apareceria aqui, né? Aí depois você colocaria ele numa água a 80, pelo menos ele chegaria até aqui. 80 até muito, talvez. 60. Só que seu termômetro iria de 20 a 60. Um pouco diferente do meu. Do meu termômetro oficial aqui, ó. Tá? Beleza? Então eu, de novo, falei aí, mas não mostrei a imagem, né? Eu só marquei aqui. Digamos que eu coloque isso aqui no 0, no 20, e depois coloque no 60 e faça um termômetro de 20 a 60. Vai dar certo também, ok? Só que em vez de ter 100 divisões iguais, igual vocês estão vendo aqui, ó, vocês lá naquele artificial, naquele caseiro, vocês vai ter um termômetro que vai de 20 a 60. Vai ter 40 partes, tá? Então isso aqui são referências, apenas referências, ok? Aí eu vou lá, se ele chegar na metade é 50 e proporcional eu vou saber. Tranquilos? Até aí tudo bem? Então na próxima aula eu vou fazer uma continha. Escala Fahrenheit, uma escala alemã, lógico, para país primeiro mundo não ia usar a mesma. Só que ele usa os mesmos referenciais que você, ó. Só que o 0 graus Celsius dele, ele chama de 32.
tá? Sei lá, país muito frio, talvez, né? Quando chega, por exemplo, se eu uso graus Celsius, no inverno eu vou falar de temperaturas menos negativas aqui, fácil, fácil, né? Não tô falando que esse foi o motivo dele, do referencial deles, não, mas para ele falar zero, a temperatura tem que cair demais. Para nossa escala aqui, tem que cair pra caramba, né? Então, assim, o zero dele tá 32 graus abaixo aqui, então o zero dele tá lá embaixo. O zero nessa escala Fahrenheit alemã aqui, o zero deles vai ser negativa na nossa, beleza? E os 100 graus Celsius, que é a água fervendo, na escala Fahrenheit, é 212. Por quê? Porque eles quiseram. Então, a escala deles vai de 32 a 212. A escala deles varia 180 graus, tá? Eu acho a nossa mais prática, porque varia 100, um em um, tá? Eu acho mais fácil. A deles, 180. Então, a deles, se você for dividir por 100, vai dar 1,8. Olha que falta de prática, na minha opinião. Aqui, se eu dividir por 100, vai dar 100 partes iguais. Um em um. Aqui vai dar 180. Se a sua temperatura na escala Celsius aumentar 1 grau, aqui vai aumentar quanto? 1,8. 2 graus na Celsius, 3,6. Sempre vai dar número quebrado. Beleza? Aí, para encerrar, galera, de verdade, para encerrar. Esse conceito de temperatura tá bacana. O que é temperatura? Grau de agitação. Então tá, aqui tem 1,100 de agitação. Beleza. Aqui então teria 1,0 de agitação. Aí eu pergunto, então nesse ponto aqui, eu poderia falar que as moléculas estão paradas, gente? Agora vocês vão ter que responder, hein? Será que eu posso falar que na minha escala Celsius, o 0 grau Celsius aqui então, a minha molécula estaria parada? Posso? Não e por quê? Balançar a cabeça, mas o não é por quê? E aí, galera? Eu acho que é só porque elas meio que vibram menos, né? Mas não significa que não vibram. Que não vibra. Até mesmo que quando eu olho para a escala Fahrenheit, o meu zero aqui na Celsius, na Fahrenheit é 32. Então, como que eu uso um conceito de temperatura que, numa escala, poderia estar parado as moléculas, e não estou medindo grau nenhum, esse seria o primeiro problema. Aí, o mesmo gelo, na outra escala, já está falando que está movimentando sim, está com um grau de 32 de agitação. Então, primeiro erro, primeira falha na teoria, tá? Segunda falha. Ué, gente, todo mundo conhece valores negativos, até mesmo no sul do Brasil, né? Em alguns momentos dá uma temperaturazinha negativa, -2 graus, alguma coisa assim, né? A gente vê muito freezer que mede -2, -4 graus Celsius. Então, se zero fosse parado, -2 é o quê? Molécula morreu, né? Não faz sentido, beleza? Então, a escala Celsius e a escala Fahrenheit ela tem essa falha. Ela não serve para sustentar o conceito de velocidade, de temperatura. Então, eu fui obrigado a criar uma terceira escala, tá? Que eu vou explicar depois com calma. Uma terceira escala, que eu chamo ela de Kelvin ou absoluta, onde o zero da escala é -273, ou seja, está muito longe. E aí a gente considera que esse aqui seria o grau zero, ou seja, se você conseguisse medir essa temperatura de um gás, de qualquer coisa, ele realmente estaria parado. Aí eu vou discutir depois a dificuldade de fazer isso. O zero dessa escala aqui, ó, ela é 273 positivo. Então, olha só, a Celsius é zero, Fahrenheit 32 e essa outra escala seria 273. Então, 273 abaixo dela, né, que seria o zero na escala Kelvin, seria -273 graus Celsius. Aí já está bem geladinho, não está não? No espaço é aproximadamente -269. Então, isso aqui sim. E no espaço praticamente não tem molécula, né? Não tem praticamente. Então, realmente, o grau de agitação praticamente não tem, porque não tem molécula para agitar.
né? Tem poucas moléculas, pouquíssimas. Então a temperatura é muito baixa, certo? Então essa escala serve para sustentar a teoria de temperatura. Então quando eu falo temperatura, a escala real, oficial, científica é Kelvin. Você vai publicar um artigo, Kelvin, em Kelvin, certo? Agora, no nosso dia a dia, se você é um alemão, um francês, você vai usar Fahrenheit. Se você é brasileiro, você vai usar graus Celsius, no dia a dia. Mas para publicar um artigo, falar de algo oficialmente, né, científico, você vai usar Kelvin. Beleza? Aí na próxima aula eu vou ensinar como que a gente transforma de uma escala Celsius para uma escala Fahrenheit, ou para uma escala Kelvin, ou para uma escala qualquer. Tranquilos? Concordam? Tranquilo.